algumas pessoas entraram em contato comigo durante a semana aí. A gente tentou ajudar na medida que ia dando certo, né? Mas eu vi que tem muitas pessoas que ainda com dificuldades, né? Eu falei para vocês desde o início, são conteúdos muito técnicos, né? Então, ou seja, esse tipo de aula aqui não é aquele tipo de aula que, eu vou lá, vou assistir aquela aula lá e depois eu vejo o que acontece. Não, se você não participar do passo a passo, senão você não ir construindo, né? Os elementos que nós estamos agregando, você vai ter dificuldade no futuro. Mas não é bicho de sete cabeças, a gente tem como aprender essas coisas sim, certo? Então, já que enquanto eu vou aqui transmitindo a tela, nós vamos entrar na página do blog, certo? Então, nós temos um blog para essa disciplina, e aí você precisa de conteúdo para essa prova da semana que vem, né? Então, aonde a gente vai encontrar esse conteúdo da prova da semana que vem? Então, o link do blog a gente coloca no grupo lá de novo, não tem problema, mas é lógica, sem acento, caiomaluf.blogspot.com. Aí, esse é o link geral do blog que nós temos aí para estar postando essas aulas. Nós estamos na aula 4, certo? A aula 4, ela começou dia 25/3, ela foi retomada no dia 1/4 e está sendo retomada agora no dia 8/4, certo? Então, ou seja, nós vamos ter 3 dias aqui para essa aula 4. Antes, nós tivemos uma aula 3, que falamos dos conectivos lógicos, que nós já estamos usando hoje, né? Usamos nessa tarefa todos eles. Antes, nós tivemos uma aula de conceitos básicos lá no dia 4/3, né? E o primeiro dia que nós nos encontramos aqui foi no dia 25/2, certo? Professor, qual que é o conteúdo da prova? Então, vai ser essa aula de conceitos básicos, certo? Então, se você precisar, tá aqui para revisar a aula, certo? Tem aqui as experiências que nós fizemos, né? Os exercícios que nós fizemos aqui. Enfim, algumas informações que estão aqui. Tem tarefa nessa aula. Quem está chegando depois, né? Tem aqui atividade para ser feita aqui nessa aula. Aí, faz parte também do conteúdo, então, aqueles elementos que estão na aula 3. Isso foi a aula 2, conceitos básicos. A aula 3 foram os conectivos. Da mesma forma, está aqui a gravação da aula, está aqui alguns conceitos, alguns slides que você pode baixar para verificar. E essa aula também tem atividade avaliativa, certo? Aí você tem que clicar e responder, enviar. E a aula 4, né, que nós estamos aqui realizando. Nós já tivemos um encontro, está aqui gravado esse encontro. Nós tivemos um segundo encontro, está aqui gravado, né? E nessa aula a gente não tem alguns slides, eu coloquei todos os slides aqui para vocês, né? E bem como o link para acessar a tabela de verdades que a gente utiliza para fazer um exercício aí. Eu tô achando, então já fica combinado aqui. Eu não vou colocar a tabela de verdades nessa prova, tá? Então, a gente vai deixar a tabela de verdades de fora e depois a gente faz esse conteúdo, prova vocês nesse conteúdo de outra forma. Sabe por quê? Porque tem outros itens da tabela de verdades, como, por exemplo, a negação da conjunção, nós já fizemos agora, é a disjunção. A negação da disjunção é a conjunção, mas tem a negação da implicação, tem a negação da bicondicional, que são elementos um pouco mais complexos que a gente vai gastar um tempinho mais para a gente conversar sobre eles. Então, eu decidi não colocar a tabela de verdade nessa prova de agora. Então, o que vai cair, professor? Vai cair aquela questão lá de termo maior, termo médio, termo menor, aquela questão de premissa, premissa e conclusão, né? Tipo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Então, questões como a gente fez aqui lá. Qual que é o termo maior? Ser mortal. Qual que é o termo menor? Sócrates. Qual que é o termo médio? Homem. Qual que é a conclusão? Logo, Sócrates é mortal, né? E esses elementos aí. E aqueles elementozinhos lá de conexões, né? Os conectivos. É o sinal lá para conjunção, que é o circunflexo, o sinal para disjunção, que é o Vzinho, o sinal para disjunção exclusiva, que é o W, né?
O sinal da implicação ou condicional, que é a setinha para a direita. O conectivo, que é o sinal da bicondicional, que é a setinha para os dois lados, né? Questões assim. E as questões básicas da tradução, né? Então, o que significa lá o P, o que significa o Q, o que significa o R, essas questões assim. Essas questões todas estão no teste que a gente vai, então, proceder aqui agora. Beleza? Já falamos da prova. Tem algum comentário, alguma dúvida sobre esse conteúdo aí? Eu só queria dizer e deixar claro para vocês que eu não sou dessa ideia de carrasco, de pegar o aluno na nota e reprovar e essas coisas todas, não. Eu parto do seguinte pressuposto: todos vocês já passaram. Todos vocês vão chegar no final do semestre aprovados na disciplina. Só não vai estar aprovado na disciplina aqueles que me provar na prova que vocês não podem passar. Entendeu? Então, ou seja, dá o seu melhor, estuda, lê o material, faz as tarefas, me procura no privado para tirar dúvida. Eu achei muito interessante a atitude aí acho que é do Ali, né? De se dispor a ajudar vocês aí, né? Então, acho que tem que ser feito isso mesmo. A gente tem que usar aquele grupo lá para essas trocas de experiências e avançar aí no conhecimento, entendeu? Então, a gente vai fazendo isso. No tempo que eu estudei lógica na faculdade, a minha turma era pequena, eram umas 9 pessoas, a gente era o tempo todo, fazia todas as tarefas, era todo mundo junto, né? Agora vocês são só 10 vezes mais do que a minha turma na minha época, né? Mas todo jeito dá para vocês fazerem os grupos online aí, para ir discutindo, porque são muitos elementos, muitas informações e se enriquece, né? Enriquece você aprender essas questões aí. Então, olha só, gente. Aqui, vocês também, eu recebi muitas notificações do pessoal querendo poderes para editar esse documento aqui. Então, eu não podia dar esse poder para você editar esse documento, porque se você mexer nele, aí ia bagunçar, outra pessoa não ia poder usar. Agora vocês vão ver que esse documento é meu, então eu mexo nele aqui da forma que eu quero. E você só podia ler o documento, entendeu? Então ele vai ficar salvo aqui, o mesmo acesso, você vai ver aqui ele todo preenchido, certo? E você pode, aqui no cantinho esquerdo, arquivo, fazer download, né? E no Word. Ou, se você tem conta, se você está logado na conta aqui do seu Google, você pode fazer uma cópia para você, entendeu? Fazer uma cópia e você pode mexer nele online mesmo, mas aí não é nesse arquivo, mas no arquivo que você criou para sua conta Google, beleza? Então, eu acho que sem mais delongas, e também eu estou querendo que a gente vá para o teste lá, para que vocês tenham a experiência hoje do teste, e talvez até a gente corrija o teste ainda hoje, mas vamos então caminhar aqui para esse documento, né? Para essas questões postas aqui. Eu acho que cresci demais, né? Então vamos lá. Primeiro item aqui, já fizemos, né? Primeiro e segundo. O terceiro, simbolize a negação da sentença. O presidente do Brasil é oriundo das camadas pobres da população. O exercício determinou que nós temos que utilizar a letra P para simbolizar tudo isso aqui. O presidente do Brasil é oriundo das camadas pobres da população. Só que o exercício mandou você fazer o quê? Simbolizar a negação. Então eu tenho o P, que significa a frase inteira, e eu vou ter que colocar aqui o tio, né? Que significa não P, que significa, então, o presidente do Brasil não é oriundo das camadas pobres da população. Entendeu? Alguma dúvida quanto a isso? Se tiver, você fala agora. Sim, Que a professor. gente pode, então, explicar isso. Só queria, assim, reafirmar o que eu disse no início. Não vamos simplesmente ficar falando, eu fiz assim, eu fiz assado, tal. Não, vamos, assim, eu estou tentando mostrar aqui o certo, né? E aí tirar suas dúvidas. Se tem dúvida, eu estou aqui para tirar a dúvida. Pois não, Professor, tá me ouvindo? Ela é Nilda. Sim, pode dizer. Eu coloquei a negação depois do P, tá errado? Tá errado. Não tem sentido você. Porque se você coloca, você tem que colocar antes, entendeu? É sempre simbolizando aquela proposição. Se você coloca depois, ela vai valer para a próxima proposição.
entendeu? Para uma outra que vai aparecer como conectivo. Aí, se tiver depois, coloca depois. Não, por exemplo, se você tem outra coisa aqui, o presidente do Brasil é oriundo da camada mais pobre da população, ou ele é rico. E nós vamos simbolizar por R, entendeu? Ou, desculpa, ou ele não é rico. Então, vamos fazer essa frase aqui agora. Vamos colocar o R como rico. Então, R significa rico. Agora, eu quero falar aqui que ele é não rico. Então, eu vou deixar P, né? O presidente do Brasil oriundo das classes mais pobres da população. Aí eu vou pôr o símbolo do ou e agora a negação do R, né? Não R. Nesse sentido aqui. Certo? Então, ou seja, a negação ela vem antes do símbolo. Isso para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, vamos apagar aqui, porque não é esse o ponto, né? Mais pobre da população. Pronto. E aqui é a negação dessa proposição. A proposição é P, que significa toda a frase. O presidente do Brasil é oriundo das camadas mais pobres da população. E a negação é o tio. Pronto. Fizemos essa. Beleza, meninos? Alguma dúvida? Você disse vai valer para o próximo conectivo? Só para eu anotar aqui. Não, se você colocar o tio aqui Sim, na frente, isso. ele vai estar negando o próximo conectivo. Conectivo, Se tiver conectivo, né? Entendi, a próxima, não é conectivo, não, o Lenilda. A palavra é a próxima proposição. Entendeu? A proposição que vier adiante. Tá, obrigada. Então, aqui, essa é simples, né? Eu vou colocar L. O que o L significa? Significa li o livro, ok? L significa a afirmação. Para ser negação, eu tenho que colocar o tio, entendeu? Eu não vou colocar um símbolo para simbolizar uma negação já, porque existe o símbolo da negação. Então, eu tenho que L, que significa li o livro, e eu tenho aqui outra negação, que é assistir o filme. Então, eu vou pôr L e ao outro item, que é F. Só que eu tenho duas coisas aqui. Eu vou repetir a pergunta para que vocês continuem tendo dúvida. O que significa F? Alguém abre o áudio e fala. F, professor, significa? Filme. Mais coisas, gente. Não é só filme, não. Assistir ao filme. Toda proposição, isso aí. Assistir ao filme. O F e o L significa? Li o livro. Li o livro. Perfeito. Agora, a frase não é li o livro e a frase não é assistir o filme. A frase é não li o livro e não assisti o filme. Não é? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, tio, né, para simbolizar não li o livro. Eu tenho que colocar tio para dizer não assisti o filme. E o que vai aparecer aqui no meio dos dois? É um conectivo. Pode ser a conjunção, circunflexo. Disjunção, o Vzinho. Implicação, setinha. Equivalência, seta para os dois lados. Qual que é o conectivo aqui? Aqui é uma conjunção, tá? Está fazendo um conjunto de informações. Não é ou não li o livro ou não assisti o filme. As duas coisas, num conjunto só. Então, eu não li o livro e também eu não assisti ao filme. Então, aí você tem o conectivo, é o circunflexo. Dessa forma, fica a sua... Professor, Sim. mesmo que não tenha escrito o conectivo, a gente tem que deduzir e aí colocar? Isso não é nem deduzir, isso é identificar. Entendeu? Ou seja, essa frase, o que ela está provocando? Ela está provocando um conjunto de coisas. Entendeu? Eu poderia colocar aqui, se eu quisesse escrever, e nem assistir o filme, não poderia? Mas se eu não colocar o E, tirar ele daqui, a frase não tem o mesmo sentido? É a questão de análise mesmo do que está escrito, entendeu, gente? É que a nossa proposição, ela tá implícita, né, professor? Implícita. Uhum. Professor, se não colocar essa conjunção aí, fica errado? Se você não colocou o símbolo do conectivo, não tem sentido, né? Você só colocou duas proposições lá.
Agora, você não deixou claro qual que é a relação que uma tem com a outra, né? Você só colocou duas proposições soltas. Entendi. O professor tem que colocar meio certo. Misericórdia. Não, olha vocês falando que eu pedi para não falar no início. Não dá moral para isso não, gente. Dá moral para aprender o trem aqui. Vamos lá, gente, olha. Aí, então pronto, aqui, ó. Agora, a Lenilda quer falar? Quem quer falar? Pode falar. Professor, eu não sei se é só na minha tela, mas está aparecendo um ajuste. Eu estou falando que está aparecendo um ajustar bem na tela do meu telefone. Eu não sei se é aqui, se é no seu aparelho aí. Eu não estou conseguindo ver. Saiu. Ô, professor, mas Saiu? no caso... Melhorou a apresentação ou não? Pra mim tá normal. Certo. Então, pode falar a pergunta aí. Pode, eu acho que não estou reconhecendo a voz de vocês todos. Pode falar a pergunta. No caso, também não ficaria certo se colocar parênteses, aí L, o tio e o F, porque aí serviria para os dois. Quando você está no parênteses, você serve para os dois, não serve? Ao mesmo tempo, justamente. Ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum você colocar aqui outra forma de escrever, né? Seria coloca um tio, aí eu coloco um parêntese, L, E, F. Professor, Dessa tá forma. travando. Entendeu? Tá. Agora... Dessa forma aí. Que aí a negação vale para os dois itens. Professor, mas e nesse caso não seria a negação da conjunção? E a negação da conjunção não é a disjunção exclusiva? Sim, mas olha, nesse caso a gente só vai se preocupar com isso quando a gente está fazendo o julgamento de verdade ou falsidade do argumento, entendeu? Aqui é só linguagem. Ah, sim. É porque quando a gente coloca o parênteses, eu entendo que nós temos que resolver primeiro a situação dentro do parênteses para depois negar ela. E não necessariamente a negação ela é distributiva. Uhum. Isso, mas aí é aquela questão, porque eu estou dizendo aqui, ao mesmo tempo, eu estou negando os dois itens, né? Então, por isso que eu fiz essa primeira parte aqui dessa forma, para não gerar essa confusão, né? Então, aqui eu quero uma conjunção e eu não quero colocar nada ali para me mudar esse valor dessa conjunção, né? Nesse caso aqui. Mas aí, no caso, se coloca o parênteses, igual, põe o parênteses, aí coloca o L, a negação e o F. Não serve para os dois também? É isso que eu estou com dúvida. Não, serviria. O negócio que o Aleph está chamando aí, atenção, é porque o que acontece? Para ficar o mesmo sentido, só que aqui nós estamos incluindo conteúdos. Nós não estamos fazendo só a tradução. Então, ou seja, é por isso que eu quero dar uma freada um pouco nessa fala do Alisson aí, né? Porque o que acontece? Aqui nós só estamos traduzindo, só entendendo os conectivos e os símbolos. Agora, o que ele disse é isso mesmo. Se você quiser, então, colocar o parêntese, né? Aí você tem L, aí você teria que colocar o Vzinho, entendeu? Porque aí você tem uma negação. Mas para julgar o valor de verdade. Que aí, isso aqui até serve para o próximo conteúdo lá mais embaixo. O que seria isso aqui, olha? Seria, então, o não L, que se distribui, né? Aí, esse negação aqui também tem que negar esse conectivo. Como é que eu nego o conectivo da disjunção? É com o conectivo da conjunção, entendeu? Aí eu tenho, de novo, o tio, que o F. Sabe? Isso aqui é só para mostrar a equivalência que tem a expressão, entendeu? Então, se você quer usar o parêntese, aí, de uma forma complexa, você tem que negar também, colocar o oposto daqui. Essas são muito simples. As outras são um pouco mais complicadas, entendeu? Então, é só questão de linguagem aqui mesmo. Tudo bem, meninos? Vou acreditar que tá tudo bem. Então, lá. Eu tenho aqui a primeira proposição. Você passará na prova, se e somente se, estudar muito. Né? Então, o que significa o P? Alguém abre o áudio e me fala, por favor? Você passará na prova. Perfeito. E aí eu tenho outro que é o E, que significa
Se estudar muito. Não é o se não, tá? É só estudar muito. O se faz parte do conectivo, que vai entrar aqui no meio. Qual que é o conectivo? Qual que é o nome dele? Bicondicional. Bicondicional. Então, seta para cá e seta para lá. Assim está traduzido em símbolos essa questão aqui. Beleza? Olha só. Eu não consegui entender a 4. Se tiver como o senhor voltar para me explicar, porque assim, eu fiz de um jeito que eu acho que daria certo também, mas o senhor entendeu já de outra maneira que eu expliquei, entendeu? Eu fiz assim, ó, eu coloquei parênteses, aí eu coloquei o L, a negação entre o L e o F e parênteses. Ah, tá. Não, então você tem um problema aqui. Você não colocou Você colocou dessa forma aqui, então, né? Porque para mim que a negação aí, ela tá servindo para as duas letras. Não. Então não tinha necessidade. A negação, ela nega cada proposição tem que ser negada separadamente. E aí, entre uma proposição e outra, entre o L e o F, você precisa ter um conectivo. A negação não é conectivo. A negação é um valor, é uma propriedade de cada proposição. Ou ser afirmação ou ser negação. A negação não é conectivo. Tem que entender isso, tá, Karen? Tem que entender isso. A negação, ela é uma qualidade que tem que andar juntinha com a sua letra, né? Ou ela vai estar juntinha com o P, ou vai estar juntinha com o L ou com o F, né? Ou vai estar juntinho com todas, né? Mas cada uma tem a sua qualidade. Ou é afirmação ou é negação. Cada proposição, separado. Beleza? Então, ou seja, aqui está te faltando um conectivo. Você poderia até pôr parênteses aí, mas o seu conectivo teria que ser aqui. O conectivo tem que ser o E, certo? Mas você tem a obrigação de colocar aqui o tio no L também. Entendeu? Aí ficaria dessa forma. Beleza? Isso, Karen, isso é regra, tá? Não é eu que quero, não é você aceitar, é aquilo que de fato é determinado na linguagem lógica, simbólica, tá? Então não está no campo de discussão, está mais no campo de aceitação mesmo. Eu odeio isso, mas é assim, né? A questão de imposição. Porque eu não entendi, mas agora eu entendi. Então vamos lá. Aqui, eu coloquei essa coisa aqui para falar para vocês, que aqui é uma disjunção exclusiva, porque aparece ou no início e ou no meio, tá? Mas, normalmente, viu? Se não falou nada, é a disjunção inclusiva, tá? Se não falou nada, é a inclusiva. Agora, se colocou esse ou no início ou no meio, ou se falou aquela complemento, não ambos, aí é a exclusiva. Então, no caso aqui, eu determinei, né, indiquei que seria a exclusiva. Então, eu tenho a letra J, que significa, por favor? Ou não janto. Aí que está a questão. O J sozinho, ele é afirmação. Tá? Ele é afirmação. Então, fica janto. E o F? O que ele significa? Uma. Vamos lá, gente. Tomo uma sopa? Tomo sopa. Tomo sopa. Certo? Então, o S é janto e o S, tomo sopa. Agora, a frase lá em cima tá janto na afirmação ou janto na negação? Negação. Então, eu tenho que colocar o símbolo antes do J, porque está negando apenas, viu? Está negando apenas o J, não está negando os dois e nem está negando só o S, está negando só o J. Põe o tio, neguei o J, agora eu preciso de um conectivo aqui. E já disse aqui, é um ou. Então, eu tenho dois ou's, vou colocar um V, outro V, né? Ou. Ou janto ou tomo sopa, mas não ambos. Professor? Sim.
E se eu quisesse, em vez de colocar o VV junto, eu colocasse um V antes do tio? Não, porque antes do tio, o V tem que conectar uma com outra. Se você coloca um V aqui atrás, você está conectando esse J com o quê? Você está entendendo a questão? Com nada. Não tem nada antes. O conectivo, ele tem que estar no meio do item que você está conectando. É regra também, entendeu? Então, ou seja, o ou vai aqui no meio. O professor, Sim. Tem como eu usar outro ou sem ser assim, não tem? O Vzinho com risco embaixo? Sim, é outra forma de escrever o conectivo. Ah, assim também está certo. E outros jeitos também. É convenção, tá? Tem nos Estados Unidos usa uma coisa, no Brasil usa outra, mas isso aí é decidido. A gente aqui, eu coloquei só esses conectivos para uma convenção para nós. Mas poderia ser outros também. Você está certo aí. Assim também é certo, então, né? O V com tracinho embaixo, sim, ele faz parte. O V sublinhado. Professor. Sim. Professor, no caso, se eu colocasse os dois Vs, só que os dois com tracinho embaixo, ficaria errado? Não, eu estou falando para vocês que isso é uma questão de convenção. Entendeu? Se você colocou lá no exercício lá, olha, o meu símbolo para disjunção é esse. Aí eu vou ler seu exercício, eu tenho que aceitar o símbolo que você colocou. Você determinou o símbolo. Entendeu? E aí a gente vai analisar o resto do conteúdo que você colocou lá dentro. Essa questão do conectivo em si, o símbolo do conectivo não é tão importante. O que é importante é o quê? É a alteração que o conectivo impõe no argumento. Esse é que é o ponto importante. Beleza? Então, ou seja, esses símbolos aí são vários. Eu falei para vocês. Aqui, por exemplo, o E pode ser um pontinho, pode ser um monte de outras coisas aí. Eu coloco, na verdade, não é VV, eu coloco W, né? O meu ou é esse. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho um símbolo que é o B, que significa, por favor? Bolo saboroso. Na afirmação. Agora aqui, é uma proposição simples ou uma proposição composta? Simples. Simples porque só tem uma única informação. Não está juntando duas informações. Não está juntando duas informações como essa aqui. Jantar e tomar sopa. Aqui só tem uma. É uma proposição simples. E aí só está pedindo para fazer o quê? A negação dela. Não é um bolo saboroso. Então, o que eu faço? Apenas tio B. Pronto, simples assim. Beleza? Então, agora, vamos aqui para aquelas frases, né? Muita gente ficou preocupada aí que a frase não tinha sentido e tal, mas não preocupa a questão do sentido, né? Então, eu tenho aqui, olha, a linguagem da economia é o economês, que é o L. Os economistas falam economês, que é o E, né? Então, a simbologia que nós temos aqui, L para essa frase e E para essa frase. Vamos partir aqui para o número 10. Qual que é esse conectivo que está aqui no meio? Se, somente se. Se, somente se. Então, ele vai estar no meio. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Se e somente se. Agora, eu tenho uma frase que vai depois dele e uma frase que vai antes dele. A frase que vai depois dele é o E. O E é: os economistas falam economês. Está aqui. E antes dele, eu tenho a linguagem da economia, o economês, né? Aí a frase toda pronta. A linguagem da economia é o economês, se, somente se, os economistas falam economês. Ok? Misericórdia. Então, vamos lá. Agora, o que eu tenho? Eu tenho a implicação. Na implicação, eu tenho... Professor, no caso, se você arrumar o verbo ali, colocar tipo assim, se eles falarem o economês, muda alguma coisa ou é a mesma? Não. Essa adaptação aí na linguagem, isso não é importante, não. Tá bom.
questão de presente, passado e futuro não tem tanta importância. O importante aqui é só para vocês entenderem os símbolos, tá? É mais a questão do símbolo do que do conteúdo em si. O conteúdo, você vai estudar na lógica filosófica, que é a lógica formal. Aí lá o conteúdo faz toda a diferença, tá? Aqui nem tanto. Então vamos lá, eu tenho essa setinha aqui. Pois não? Pode falar? E no caso, a linguagem seria a mesma coisa? A linguagem da economia é se, somente se o economês, e os economistas se, somente se falam economês. Não, aí você está fazendo uma coisa totalmente diferente do que está aqui no enunciado, tá? Aqui você tem uma proposição. O L vai ser sempre a linguagem da economia ou economês. E o E vai ser sempre os economistas falam economês. Pronto. Então, você tem essas duas frases fixas. Você só vai alterar o conectivo entre elas. Mais nada. Certo? E aí, por isso que eu estou colocando o conectivo antes aqui. Eu tenho se, e aí eu estou olhando para essa seta aqui, tá? Se e então. Aqui dentro do se, aqui entre o se e o então, eu tenho que ter todo esse negocinho aqui, ó. Eu tenho que ter todo esse parêntese aqui, certo? E depois do então, eu vou ter o L. Beleza? Vou responder assim, igual a gente responde matemática. A regra, tá, gente? Agora, o que acontece? Eu vou ter o se. Agora, eu vou colocar aqui o que está dentro do L. Dentro do parêntese, desculpa. Dentro do parêntese é a linguagem da economia é o economês. Vou colocar aqui. E eu tenho um conectivo, que é o E, né? E os economistas não falam economês. Por que está pondo esse não aí, professor? Porque tem o tio aqui, ó, está indicando. E aí eu vou continuar. Então, L. O que significa L? A linguagem da economia é o economês. A linguagem da economia é o economês. Cadê onde eu estou? Então, a linguagem da economia é o economês. É uma frase um pouco maior, um pouco mais complexa, sim, né? Mas aí, vocês entenderam? Não, eu não entendi. Se puder fazer de novo. Nós fazemos tantas vezes se for preciso, não tem problema nenhum, tá? Aqui dentro do parênteses, vou só separar um pouco mais aqui. Olha só. Aqui eu tenho só o parêntese. O que eu tenho? A linguagem da economia é o economês e os economistas não falam economês. Isso é o que está aqui dentro do parênteses. Até aqui tá bem? Ou não? Quem pediu para falar de novo, por favor? Tá, até aí, beleza. Dentro do parênteses. Eu vou até pôr dentro do parênteses aqui para ficar mais claro, né? Olha aqui, dentro do parênteses. Fechei o parênteses aqui. Aqui eu tenho o não da negação. Esse não, a gente colocou ele aqui, entendeu? Beleza. Agora eu tenho aqui a implicação, que é essa setinha aqui, certo? Eu tenho que colocar essa setinha aqui. E depois dela, colocar o L, certo? Agora, então, para começar a coisa. Se, né? Aí eu tenho todo parêntese, né? Se tenho todo parêntese, então, que faz parte da fórmula, L. Agora eu substituo L pela frase que o L significa, que é a linguagem da economia é o economês. Agora eu troco o L aqui, certo? Aí tiro o parêntese e eu tenho a frase completinha da forma que está posta lá. Esclareceu mais ou ainda está muito confuso? Tira a letra maiúscula para ficar na linguagem padrão. Começando a compreender. Começando, né? É assim mesmo. E logo você já faz prova e esquece tudo de novo depois. Então, olha só. É o se, que tem que estar aqui antes, por quê? Porque é esse indicativo desconectivo. Ele tem se uma proposição, então a outra proposição.
Só que a primeira parte da proposição aí, ela já é uma conjunção, já é duas proposições que fazem parte do processo. Então, você tem aqui, olha, uma proposição, aí você tem outra proposição, e você tem a terceira proposição depois da seta. Beleza? Professor, a frase, então, totalmente traduzida ficaria tipo assim: a linguagem do economista é o economês e os economistas não falam economês. Se a linguagem do economista é o economês, então os economistas não falam economês? Não. Se a linguagem da economia é o economês, é o L, e os economistas não falam economês, então a linguagem da economia é o economês. Eu acho que foi isso mesmo, né? Eu acho na hora de falar que eu li errado, mas eu escrevi, tipo, eu não neguei a segunda, mas eu só repeti a frase tudo de novo. É isso mesmo. Uhum. Tudo certo. Agora vamos para essa aqui. Eu tenho que fazer, olha aqui, vai trocando, né? O Ali, essa aqui, olha, é justamente a negação da implicação, tá? A negação da implicação é uma conjunção alterando os valores de verdade dos termos dela. Então, vamos lá. Sim, olha aqui. Eu vou fazer um primeiro parênteses, vou colocar até dentro do parênteses para ficar legalzinho aí. Que é a primeira. A linguagem da economia é o economês, que é o L. Aí eu tenho um símbolo aqui, que... Ah, não é exatamente não, aqui tem um ou aqui, é diferente, tá? Desculpa aí. E aqui eu tenho um conectivo que é o ou. E aí, a segunda parte. Os economistas não falam economês, certo? O E significa, os economistas falam economês, mas eu tenho uma negação dele aqui. E aí eu pus essa negação aqui. Eu vou fechar o parêntese, né? A primeira parte está prontinha. Agora eu tenho um conectivo aqui no meio do outro parêntese, que é E. Vou colocar o E, vou abrir parênteses novamente e vou falar o que está lá nele, né? Que é a linguagem da economia é o economês. Na verdade, está negando, né? Então eu vou colocar aqui não é o economês. E eu tenho um conectivo aqui dentro que é o E. Então, e a outra parte que é a afirmação. Os economistas falam economês. Os economistas falam economês na afirmação. Certo? Fechei o parênteses. Então está pronta a frase, né? Só tirar o parênteses agora, eu tô com a frase pronta. Essa surgiu dúvida também? Isso a gente acerta, as mais fáceis erra. Você acertou essa? Acertei, as outras que é tão mais fácil eu errei. Então, aconteceu comigo também. Essa é assim, vocês estão treinando, está começando. É bom começar. Foi falta de atenção. Mas é detalhe, gente, é detalhe e além de ser detalhe, é repetitivo. Então, a confusão é muito própria. Então, olha aqui. A linguagem da economia é o economês, é o L, ou, que está aqui, os economistas não falam, a negação está aqui, economês. E é esse conectivo aqui. A linguagem da economia não é o economês, está aqui o tio, o não, e o conectivo está aqui, os economistas falam economês. Prontinho. Então, olha só, essa próxima aqui vai ser a questão da tabela de verdades. Aí eu vou deixar para a gente corrigi-la depois, né? Que eu vou agregar com outras informações mais, né? Outros elementos, e a gente não vai fazer isso na prova. Agora eu quero ensinar para vocês, ou mostrar para vocês, a questão de achar a nossa tarefa lá no Teams. Alguém já achou o teste lá no Teams? O teste que eu fiz hoje para a gente fazer? Achei. Certo. Então, eu vou transmitir, vou entrar na reunião. Cadê? Calendário. Ingressar.
Que aí eu vou mostrar aqui para vocês vão vendo. No computador, talvez até um pouco mais fácil, né? Eu vou descompartilhar aqui, eu vou compartilhar minha tela inteira. Vou mostrar aqui no computador primeiro, enquanto o meu Teams do celular entra aqui. Eu acho que ele vai querer fazer um barulho. Deixa eu apagar o barulho dele. Áudio desativado. Pronto. Beleza. Olha só, meninos. Quem usa computador? Vocês estão vendo aqui, olha. Eu estou aqui na tela da reunião, né? Estou vendo aqui o espelho de vocês aqui. Belezinha. Aqui, sobreposto, está o aplicativo do Teams, olha só. Aqui no aplicativo, estou dentro da reunião, vou fechar isso aqui. Aparece do lado esquerdo. Vocês já estão vendo a minha tela, gente? Para mim, sim. Tá aparecendo. Sim. Certo. Aqui no meu celular até agora não carregou. Deixa eu só dar um prazinho aqui para ver se ele... Que é questão de internet também. Do lado esquerdo aqui, vocês vejam que vocês têm, né, uma série de elementos aqui. Como, por exemplo, olha, atividade, chat, equipes. Olha só, nas equipes vai aparecer aí a nossa equipe, né, e as equipes que você tiver dentro do seu curso, certo? Mas eu quero que você entre aqui em trabalhos ou tarefas, depende da sua versão do Teams. Trabalhos ou tarefas. Aí você vai verificar que tem aqui uma tarefa, teste de métodos quantitativos e raciocínio lógico, certo? Então, aí você vai poder clicar para que você possa, então, resolver essa tarefa. Então, está em trabalhos ou tarefas, dependendo do que você tiver aí. Eu vou agora transmitir a minha tela do Teams. Compartilhar tela. Iniciar. Eu acho que a partir de agora, vocês estão vendo agora a minha tela do celular, não é? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que dar um toque aí para sair da reunião, né? Mas não assim, sair da reunião, é sair da tela da reunião. Você vem no seu aplicativo Teams, tá vendo? Aqui embaixo, olha só, tem aqui trabalhos. Viu lá trabalhos lá embaixo? Toque em trabalhos. E aí, você vai carregar todos os seus trabalhos. No dia da prova da semana que vem, vai estar justamente nesse caminho aqui. Olha só, no caso, para mim aqui, olha, tem uma prova aqui da outra turma e essa aqui, métodos quantitativos. Alguém não achou? Quem não está logado na sua... Professor. Pois é, mas você está logado com a sua conta Microsoft direitinho no seu Teams? Sim, não está aparecendo nada no Trabalhos. Você está na equipe? Professor, e nem na equipe apareceu também aqui. não. Não, então não tem jeito, sabe? Porque só vai entrar na tarefa, quem tiver na equipe. Por isso que eu estou falando com vocês. Se eu tô nessa equipe? Ô, professor, o meu também não apareceu. Olha só, pessoal, então vamos lá. Estou mostrando aqui para vocês. Olha aqui, tá vendo lá embaixo no celular tem equipes. Clique em equipes. E aí todas as equipes que você faz parte vai aparecer aí. Se não apareceu, o meu aparece só de uma matéria. Oi? O meu, ele aparece só de uma matéria, não tá aparecendo a matéria do senhor. E eu sou cadastrada lá certinho no e-mail da faculdade. Pois é, então E eu também. Você não me informou para me te colocar na equipe. A equipe é eu que crio, tá? Tem que informar o senhor pelo WhatsApp, no privado do senhor? Não, por qualquer jeito, que eu me informando é o que importa. Por isso que eu estou falando com vocês já tem alguns dias, desde ontem, desde semana passada, porque tem que ter essa inclusão, entendeu? Para você ter acesso a esses itens todos. Então, pode mandar um WhatsApp ao seu e-mail institucional que eu vou achar lá. Sim. Aonde entra pelo celular? Não entendi, desculpa. Aonde entra pelo celular? Na parte de baixo lá. Eu vou mostrar de novo para que vocês vejam. Sim. É para entregar esse trabalho quando? Não, isso era um teste para a gente começar. Era para a gente começar às 7h30 da noite e terminar até 8, né? Agora eu já vi que não vai ser bem assim. Olha só. Eu estou mostrando onde entra pelo celular aí, tá? Tá a tela do meu celular aí na tela. Eu vou dar um toque aqui para voltar uma tela atrás. Aqui eu tenho o meu Teams, né? Na tela inicial dele aí. Veja que tem, ó, calendário, as aulas que eu tenho,
e você vai entrar em trabalhos, né? Que é o segundo item, ó, trabalhos. Aqui no trabalho deve estar aí agendada se você estiver na equipe. Agora você pode ver as equipes, olha só, tem a parte equipe aí embaixo. Você entra aí nas equipes, você vê a equipe que você tá, que você faz parte ou não. Então eu só tenho que mostrar para vocês agora esses dois itens, que é a parte trabalho e a parte equipe. Ainda teria talvez a parte calendário, né, onde entra para a aula. Mas na parte equipe, você encontra o calendário da aula lá também. Alguém ainda está com dificuldade? Professor, essas 21 questões? Esse é um teste. Semana que vem isso vai ser uma prova, né? Uma prova nesse formato aí. Professor? Sim? Mas o senhor vai fazer uma revisão com nós sobre esse material aqui para a prova semana que vem? A revisão foi hoje, né? Aí agora nós vamos combinar aqui você fazer esse teste. Esse teste, vocês vamos combinar de vocês fazer esse teste até domingo, pode ser? Porque aí na segunda eu libero as respostas dele, entendeu? Aí na segunda eu libero a resposta dele, já serve para você estudar também. E na quinta aí é só a prova mesmo, com essas questões mais ou menos parecidas. Eu não consegui abrir, só estou Ô, professor, esse teste te envia no e-mail? Não, é aí mesmo. Vai abrir, você vai fazer, vai enviar nele próprio, entendeu? Eu não dei conta de abrir, misericórdia. Aí você pelo menos encontrou, Lenilda? Não, eu estou com vocês agora. Eu fui abrir a mesma tela, ficaram duas vezes que eu ouvi. Tá cortando demais, eu não entendi quase nada que você falou. Eu fui tentar abrir, aí eu abri novamente a mesma tela. Vocês falando duas vezes que eu ouvi, até tirei o link. Ah, tá. Não, mas aí a gente vai adaptando e qualquer coisa a gente faz aí separado e... Tá. Mas, enfim, é esse ponto. Você tem que achar trabalhos ou tarefas, depende de onde está aí, e vai encontrar a agenda. Inclusive, eu tenho que mudar essa agenda, porque eu pus para encerrar agora 8 horas da noite, eu tenho que mudar, porque senão vocês nem vão poder acessar mais. A hora que der 8 horas, ele vai aparecer como encerrado, entendeu? Professor? Sim. Aí eu posso abrir o teste, olhar as questões e depois fazer, ou se eu abrir o arquivo eu tenho que responder e já enviar? Eu não sei. Isso eu não sei te responder. Porque às vezes acontece de você abrir e não enviar na hora, ele dá como enviado sem as respostas, tá? Professor, eu abri enquanto o senhor estava explicando aqui, eu saí, acho que não deu nada não. Mas ele vai ter Tudo bem. Eu abri e comecei a responder. Mas só que o dia que for a prova, a gente vai encerrar e vai encerrar mesmo, né? Se você tiver problema, qualquer coisa aí, vai ser outra coisa. Aí segunda chamada, eu serei assim. Então, ou seja, agora esse aí é um teste. Esse teste nós vamos deixar ele aberto até domingo. No dia da prova, você vai ter 1 hora para fazer. Começar às 7 horas até 8 horas. E para 8 horas vai encerrar. Com resposta sua ou sem resposta sua, tá? Então, vamos usar isso como treinamento e como estudos, né? E se tiver dúvida, eu estou à disposição, como eu já falei várias vezes para vocês. Pode conversar e pode Professor, perguntar. igual eu o senhor não me colocou no treino das equipes, o senhor vai me colocar nessa equipe hoje? Ué, assim que você me informar que você precisa entrar na equipe, né? Eu só estou esperando isso. Eu já encaminhei meu e-mail para o senhor no seu WhatsApp. Isso agora, né? Tipo agora? Sim, agora. Tá bom, então aí logo eu resolvo essa questão para você. Tá bom, obrigada. Eu vou mudar aqui a data de conclusão. Então vamos colocar para domingo. Eu vou mexer com isso só segunda cedo mesmo, então eu vou colocar até segunda, 7 horas da manhã. Isso, né, gente? Professor, agora vamos... Mas quem for fazendo pode te enviando, né? Até domingo. Não, é automático o envio, né? O envio é pelo sisteminha aí. Certo, só que mas até domingo pode ir te enviando, né?
Até segunda-feira, 7 da manhã. Vamos colocar aqui esse horário. Então. Porque aí depois, quando chegar nesse horário, você nem vai acessar mais, sabe? Nem vai ter como você ver mais. Aí, professor Gozinho, o senhor vai pôr até 7 da manhã, a gente vai enviar, e aí o senhor vai mandar ele com as respostas? Aí segunda-feira, na parte da manhã, eu tenho que corrigir alguma das respostas lá, e aí eu libero e vai para o seu e-mail ou por esse mesmo lugar aqui. Você vai lá para ver resumo das respostas. Tá? No mesmo lugar onde você entrou para fazer a prova, depois você pode voltar para ver a devolutiva da prova. Ah, sim. Professor, a prova também vai ter 20 questões? Não sei, eu nem elaborei ainda, né? Pode ser. Porque eu no trabalho, nesse teste aqui eu imaginei que tivesse a mesma quantidade. Não, pode ser que tenha até mais, né? Mas é claro que eu tenho bom senso e eu entendo a questão do prazo que precisa. Uma hora de prazo. Né? Não, a hora que você tentar fazer essa questão, você vai ver o quanto que não gasta tanto tempo assim. E esse número não significa quase nada em relação àquilo que você tem que fazer na maioria dessas questões. Tem uma delas que aí você vai ter que gastar um tempinho maior, né? Mas aí você vê aí e até a gente você pode analisar o tempo que gasta para a gente pensar a prova, né? Um fato essa disciplina é métodos quantitativos, não é? Então, ou seja, se você tem 100 questões numa prova, a sua chance de acertar 60, 70 é maior de que tiver só 10 questões na prova e você acertar 6 ou 7. Você sabe disso, né? Então, ou seja, quanto maior as possibilidades, maior são as possibilidades. Né? Então, é uma coisa que fica redundante. Então, se coloca aí, vou colocar só 2 questões na prova. Aí você acerta uma, pronto, tá com a metade da nota. Agora, se eu colocar 20 e você acertar umas 12 ou 13, aí você já tem um pouco mais, né? Questão de proporção. É melhor mais do que menos, porque depois não acerta nenhuma. Aumenta a sua margem, né? Aumenta a sua margem. Mas é claro, a prova vai ser de 1 hora, então a gente não vai colocar questão exagerada que vai estourar esse tempo de 1 hora, né? Tudo bem? Então aqui eu vou olhar nesses e-mails aqui, as pessoas que me mandaram aí as suas informações, né? E eu vou colocando na equipe, né? E aí eu só queria que alguém confirmasse se o horário de entrega da prova foi alterado aí para vocês. Isso eu acabei de fazer. Sim, apareceu aqui. Certo. Então é isso por hoje, né? O nosso tempo é curto, a gente tem que tratar muitas coisas mais particular mesmo, né? Dentro da necessidade de cada um. Tem alguns que nem precisam de revisão, tem alguns que já nós estamos aqui que já sabe o assunto, e isso é evidente. Tem alguns que, infelizmente, ainda nem começou a entender o assunto, isso faz parte do processo. Também numa sala, nós temos 100 pessoas nessa sala, né? Então, eu espero que vocês aproveitem esse tempo aí para estudar com esse teste e pode entrar em contato no privado para a gente tentar tirar as dúvidas que precisar. E movimenta o grupo, né? Vocês lá no grupo, vocês também podem fazer esse tipo de contato e movimentação. Certo, meninos e meninas? Então, boa noite para vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite aí para vocês. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.